Chega mais porque o Diversão e Arte de hoje tá firmeza. Já prepara o sorriso porque o papo é com um cara que manda muito bem. Ele é ator, diretor, humorista e escritor, Marcelo Médici. Então, cola com nós no Diversão e Arte. A gente está começando o Diversão e Arte, que hoje entrevista o ator, diretor, humorista e escritor Marcelo Médici. Marcelo, muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui como nosso entrevistado, Que delícia. do Diversão e Arte. Antes de fazer a primeira pergunta, eu quero só contar um bastidor para você. Estava aqui na reunião de pauta hoje com a minha diretora e a gente estava definindo quais seriam as perguntas ali, batendo bola, tinha algumas opções. E aí, a gente viu uma postagem sua e a gente optou em começar dessa forma aqui. Eu queria que você me dissesse o que você tem a dizer sobre esse texto aqui, ó. O que você diria hoje para você mesmo com 8 anos? Marcelinho, nada vai acontecer muito rápido para você, nem nada cairá do céu, mas tudo vai dar certo. Você vai ser mais feliz do que triste. Está certíssimo em amar tanto assim seus cachorros e faz muito bem em nunca abandoná-los, porque eles estarão para sempre na sua vida. Você vai ter pouco tempo com a sua mãe, mas vai ser maravilhoso. Nada ficará a ser dito entre vocês. Lembre-se que existe o imponderável. Continue sendo grato, íntegro e justo. Custa caro e você não vai conseguir ser diferente, mas tente se fazer de idiota de vez em quando. Gente assim costuma ir longe. Você vai conhecer muitas pessoas incríveis, algumas ficarão. Tente fazer com que sua boca seja menos rápida que seu cérebro. E divirta-se. Eita, nós! Me emocionei aqui de ler isso, assim. Eu repetiria tudo isso para o Marcelinho de 8 anos. A única coisa que eu não consegui, eu me dei esse conselho, mas não consegui, é me fazer de sonso, de bobo. Eu realmente não consigo. Eu tenho umas coisas que são muito fortes e que eu sei que me atrapalham, porque eu acho que a gente tem que ter uma flexibilidade na vida e eu sou muito inflexível com relação a algumas coisas. Caráter é uma delas. Então, assim, às vezes você briga, né, com uma pessoa, aquele momento passa, você se afasta, alguma coisa não deu certo e tal, não sei o quê. Eu tenho isso na minha vida. Mas quando entra na questão do caráter, para mim morreu para sempre. Assim. Para mim, caráter é uma coisa que não é bom ou mau caráter. Ou a pessoa tem ou ela não tem. Então, assim, se eu vejo uma situação que eu percebo que aquela pessoa não tem caráter, para mim ela morreu. E você paga um preço por isso, porque eu já vi muita gente, né, que é super flexível, que tem um jogo de cintura maior que o meu, que elogia muito excessivamente as coisas. E eu, quando eu falo assim, olha, eu gostei muito desse espetáculo, eu gosto muito dessa... É muito sincero. Então, eu não exagero aí, sabe? Eu sou um cara mais econômico disso. E aí fala da minha paixão pelos cachorros, que é total, assim, se eu pudesse eu teria 100, 200 cachorros, sei lá. Um dia, quem sabe, eu chegue nesse... Esse amor pelos animais veio da sua mãe? Sim, sim. Minha mãe era louca por animal. Eu nasci em casa, já tinha cachorro, e eu tô com 53 anos, há 53 anos eu convivo com cachorro. Essa reflexão que você fez, que você postou nas suas redes, você é um cara que se analisa muito, fala muito sobre, olha muito para si, como é que é isso? Eu procuro olhar, porque eu acho que a gente não vê os nossos grandes defeitos, né? E às vezes também não vemos nossas grandes qualidades. Aí tem gente que é muito insegura, tem gente que é muito segura, né? Eu procuro não ser nenhuma coisa nem outra, assim, né? Eu acho que eu tenho meus momentos de insegurança, mas também tem algumas coisas que eu acho que eu faço bem. Então eu não sou hipócrita, eu acho que eu estou na profissão certa, porque eu sempre quis ser ator. Eu não sou o melhor ator do mundo, óbvio, mas eu acho que eu estou na profissão certa, eu gosto do que eu faço com muita seriedade e com muita alegria também. Te confesso que as coisas vão mudando, você vai amadurecendo e eu estou nesse momento assim de pensar que o tempo passou e passa muito rápido. Na verdade, quando você vê, passaram 20 anos e tal, você fala, caraca, 20 anos, né? Eu fiz um espetáculo que ficou 20 anos em cartaz e eu lembro da estreia, do dia da estreia, né? Uma memória muito viva e tal. Então eu acho importante a gente ficar se
se observando, ver o que você pode melhorar, ver o que também você não quer mais melhorar, você não quer mudar, na verdade. Porque eu acho que você ficando mais velho, você tem que aceitar algumas coisas que são suas. E que às vezes, não é o melhor, mas cara, é uma característica minha, isso vai ser assim. Quando eu falo que nada foi fácil, é porque assim, eu vejo muita gente que perto de mim e tal, que as coisas aconteceram de uma forma que parecia meio mágica, assim, sabe? Que você vira e fala, caraca, olha, tal, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que de onde eu saí, daquele cara que começou a fazer teatro, daquela criança que sonhava em ser ator, eu cheguei lá também, para onde eu queria. Queria ter chegado mais longe? Queria, mas poderia não ter chegado nem perto. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa avaliação sempre. É isso aí. No texto que eu acabei de ler, você fala do tempo precioso com a sua mãe. Sim, E no espetáculo Dona Lola, a inspiração são mulheres importantes na sua vida, como a sua sim, avó materna. sim. Me fala um pouco sobre esse espetáculo, sobre esses personagens que você criou para o Dona Lola. Pois é. Na verdade, tem só a Dona Lola como personagem, essas outras personagens são citadas. O nome veio depois, foi o Ricardo Hudson, que é o diretor e coautor do espetáculo, que falou, e se chamar Dona Lola, que é o nome da minha avó? Porque não é, eu não faço a minha avó, não estou interpretando a minha avó. Só que daí aconteceu uma coisa muito louca, porque no processo de ensaio, essa personagem foi se modificando, e aí eu fui, quando chama o nome da minha avó, que foi minha mãe também, eu tive duas mães, você começa, eu falei, né, eu abri uma porta ali de lembranças muito grande. E aí não adianta, cara, é pela convivência, pela criação, pela lembrança. Em alguns momentos eu tô, minha avó, absolutamente minha avó. Aí comecei a trazer elementos, tem duas toalhas de crochê da minha avó em cena. É claro que minha mãe é citada no espetáculo. Aí os nomes das amigas da Dona Lola, eu peguei minhas tias avós, que eu também, que eram irmãs da minha avó, que eu falei, não, eu vou fazer assim para mapear cada uma. Quando eu vou falar de cada uma, eu vou pôr o nome delas para não esquecer. Aí acabou ficando esse nome e tal. E aí tem histórias ali que são reais, histórias verdadeiras. Tem história de uma tia que eu adoro e que é absolutamente real, que está no espetáculo. O pessoal, inclusive, fala, né, o público que foi já, nas poucas apresentações que eu tive ainda, que se emociona muito com essa passagem da peça, porque ela me é muito preciosa realmente, de uma tia que eu adoro. E, e aí vem tudo, cara, vem todas essas lembranças vieram à tona, é, e essas mulheres fortes realmente na minha vida. Minha avó, né? Minha avó é um totem assim na minha vida, como minha mãe também. Só que minha mãe trabalhava, então minha avó foi aquela mãe de casa, Uhum. que fazia a Chegava sobremesa da quando escola, te dava. recebia. Isso, dava umas broncas e embora pouquíssimas vezes eu tenha tomado bronca das duas, tal, elas sempre foram duas mulheres muito modernas nesse sentido, assim. E minha mãe era uma figuraça. Talvez um dia eu faça aí alguma coisa mais. E aí a peça vai ser uma loucura. Quando for minha mãe vai ser uma loucura. Já é uma loucura, né? E muito legal, as pessoas estão se identificando muito, porque por mais que não seja a minha avó, eu acho que é a avó de todo mundo, é a tia de todo mundo, é a mãe de todo mundo que vai assistir. Isso que está sendo muito incrível para mim. E essa identificação faz essa conexão com o público, né? Exato, eu acho que a função da arte é se comunicar, né? E o teatro, a gente passa por um momento também muito peculiar do teatro, né? Com a chegada dos stand-ups, a força que eles têm hoje em dia, que é um público mais jovem, com os musicais que eu faço também, mas que são produções enormes, né? E aí a gente está fazendo o teatro que a gente consegue nesse momento, que às vezes é um pouco menor, no caso de ser um monólogo, né? Mas eu acho muito legal, porque era de uma coisa que eu queria falar. E eu acho que eu estou falando de uma maneira divertida. E você também já interpretou na sua carreira outras mulheres, como Já. a Tia Penha, a Mãe Jatira, a Irmã Vap também. Qual que é a relação que esses personagens mulheres têm, assim, entre elas? E é por acaso, assim, que ao longo da sua carreira você interpretou mulheres, assim, você consegue identificar ali onde tudo isso se conecta? Cara, assim, você sabe que a profissão de ator, quando ela começa, né, antes do teatro elisabetano, as personagens femininas só eram interpretadas por homens, né? Então, atores eram praticamente treinados para interpretar as personagens femininas do Shakespeare. É como se fosse ópera. Então, tinha um ator que ele já tinha como, assim, no repertório dele fazer Ofélia, por exemplo, Julieta, tal.
Aí depois vem a comédia, que o homem vestido de mulher, ele tem um direcionamento pro cômico, né, na verdade e tal. Nesse caso, a gente não está falando aqui de transexualidade, Sim. nem de identificação de gênero e tal, a gente está falando de teatro, né? E aconteceu isso mesmo. Eu acho que eu tenho, por conta da minha mãe, da minha avó, por esse olhar que eu tenho, esse fascínio que eu tenho pela figura feminina, né? Eu acho que acaba facilitando, assim, né? Nessa questão do Irma Vap, mas mesmo assim, é sempre bom estar atento. Eu lembro que a Marília Pêra falava assim, senta com a perna fechada, cuidado. Marília era uma mulher extremamente delicada e requintada, bailarina, né? Então ela falava, cuidado para não ficar grosseiro, né? Então, eu acho que tem essa identificação. Eu acho o teatro muito feminino. Eu acho a arte de interpretar feminina. Eu adoro ser dirigido por mulheres, eu adoro contracenar com mulheres, eu sou apaixonado pelas atrizes mais do que pelos atores. E a gente trouxe aqui nessa produção também, agora no Dona Lola, a Mira Har, que já me dirigiu no teatro, e ela faz a direção de arte, ela assina o figurino e o cenário. E ela vem com uma delicadeza, com um olhar tão específico que só as mulheres têm. Você, por exemplo, no Irmã Vap, você tinha que fazer aquelas trocas de roupa muito rápidas, assim, né? Tem alguma coisa que, ao interpretar personagens mulheres, você trouxe para sua vida, assim? Por exemplo, não sei se você já se trocava super rápido no dia a dia. O que você pôde, assim, trazer dessas experiências para sua vida no dia a dia? O Irma Vap, ele é um espetáculo, quando a Marília dirigiu, primeiramente com Marco Nanini e Neila Torraca, ele tem uma fórmula que, se você sai um pouco daquilo, vira um outro tipo de espetáculo. Então, assim, as roupas são especiais, as perucas precisam ser especiais. Facilitava ali. É porque são segundos, são trocas de segundos. Porque Tá. eu fazia um personagem feminino, mas fazia um personagem masculino também, que era o Nicodemo. E o Cássio Capim, que fazia comigo, também fazia a Jane, que é a governanta, e o Lord Edgar. Então essas trocas, a gente tem. É muito legal, é mágico, né, para quem assiste, mas tem um trabalho enorme ali do figurino, porque o figurino ele precisa passar rápido, ele precisa entrar rápido, precisamos de ajudantes. As perucas, que são feitas pela Misato, elas têm uma estrutura que você coloca como se fosse um capacete. Não dá para Encaixa você ali. pôr, ajeitar, ver se o fiozinho. Não, cara, é pit stop de Fórmula 1. A gente tá falando agora dos seus espetáculos, dos seus personagens de humor, mas você sempre quis ser ator, certo? Sim. E você fez alguns espetáculos onde você tinha personagens sérios. Muitos. Inclusive você já disse isso em algumas entrevistas, que a plateia ria, inclusive, de algumas Já aconteceu situações, isso, né? Mas você teve uma formação com Antônio Filho, Célia Helena Sim, e sim. tal. Por que aconteceu, assim, das pessoas acabarem se divertindo, rindo, quando você estava naquela posição de fazer personagem sério? Você tem uma explicação para isso? Não tenho, porque parece meio cabotino você falar eu sou um cara engraçado. Eu não sou. Eu posso ser. Se eu tiver intimidade, se eu tiver numa festa com amigos, conta aquela história, conta isso, conta aquilo, às vezes dá certo, mas eu não vou animar um churrasco. Não me convidem para isso, ou achar que eu vou ser o cara mais animado da festa, que eu não vou ser. E eu sou quase tímido. Aqui, com o tempo de carreira, você vai aprendendo que você precisa cumprimentar as pessoas, vai ficando adulto, né? Então você não fica aquela. Assim eu nunca fui também, mas eu não sou um cara super expansivo e tal. E a comédia, as pessoas riam. Isso foi antes de eu ganhar o prêmio Multishow de Humor. Eu fiz um espetáculo que eu achava que eu estava fazendo sério e eu abri a boca, as pessoas gargalharam. E eu tomei um susto, mas eu gostei também. Da reação. Gostei, porque a comédia ela é viciante. Ela é uma resposta imediata. Você não vai para casa falando assim, será que a peça foi boa hoje? Você sabe na hora. Se riram, se não riram, não riram tanto hoje, será que eu estava sem ritmo, será que... né? E aí, em 1998, teve o prêmio Multishow do canal a cabo, e canal esse que eu trabalho até hoje, fazendo Vai Que Cola, e eu me inscrevi porque o prêmio era em dinheiro, eu estava duríssimo na época. E aí alguns amigos falaram, tenta, vai, se inscreve. Eu falei, cara, mas não vou fazer o quê? Resumindo, eu ganhei o prêmio, e a partir daí abriu-se essa possibilidade. Eu diria que é tipo uma especialização, né, Bruno? Que o cara faz medicina e vira, sei lá, dermato, ou vira anestesista tal. Às vezes é uma escolha dele, às vezes ele acaba sendo levado. Eu acho que eu fui levado pelo humor, porque as portas se abriram para mim. A Grace te viu no prêmio Multishow de Humor e aí te convidou pro Terça Insana? Não. A gente se conheceu por amigos em comum. E aí ela me ligou um dia e falou, a gente vai começar um projeto novo, chama Terça Insana,
cabaré, chamava Terça Insana Cabaré, que era num teatro bem pequeno, e no Next. E aí eu fui. Eu tinha um número que eu tinha feito no Multishow. Acabou, eu falei, valeu, Grace. Obrigado. Não, vem a semana que vem. Eu falei, mas não tem um número novo. Ela falou, escreve, desenvolve. Eu falei, não, eu fiquei apavorado. Uhum. Aí ela falou, faz de novo esse e vai pensando em outras coisas, tal. Então a terça foi muito legal nesse sentido. A Grace me deu não só a oportunidade, como ela me incentivou a criar outros personagens, outros textos, tal. E aí eu fiquei um ano na terça, saí, e aí fui fazer outros espetáculos, que nenhum deles nem era comédia. Quando E você aí, quando você foi convidado para Praça Ser Nossa, você conciliava com Terça Insana? sim, eu saía da praça, inclusive era engraçado, porque a gente gravava às terças, eu saía da praça e ia para casa tomar um banho e ia para terça-noite. Era no mesmo dia, eu falei que era o único dia da semana que eu trabalhava. Mentira, porque eu fazia outras coisas também. Mas era um dia que eu trabalhava bastante. Eu começava às 9 da manhã e ia até às 2 da manhã, E né? o que você traz de lembrança dessas experiências do Praça é Nossa, do Terça Insana e do Prêmio Multishow de Humor? Só coisas boas, cara. O prêmio Multishow para mim foi muito surpreendente, porque eu tô te falando, de fato eu não imaginei ganhar. E quando eu ganhei eu fiquei muito surpreso. Foi muito legal porque foi um pouquinho antes da minha mãe morrer. E aí foi uma grande vitória de prêmio, né? De prêmio e de possibilidades, porque eu fui chamado para fazer a escolinha do professor Raimundo e depois a praça. As duas coisas, e acabei optando pela praça. E minha mãe morreu sem me ver na TV, infelizmente, mas minha avó viu, depois viu novela, tal, não sei o quê. Cara, aí parece assim, tipo, só lembranças boas. A praça, quando apareceu na minha vida, ela me deu uma estabilidade que foi muito importante, porque eu fazia teatro só. Aí minha mãe faleceu, eu fiquei com a minha avó, que tinha na época 80 e poucos anos, tal. E aí eu pude dar um mínimo de conforto, a gente mudou de casa, a gente, plano de saúde, cesta básica, salário, né, todo mês, tal. Então isso foi muito bom para mim. Eu fiquei 2 anos e pouco na praça e foi muito legal. Tenho lembranças muito boas. Pô, contracenei com Golias, com Tutuca, com a Zilda Cardoso, que virou minha grande amiga, Jorge Lafon, o Batoré, né, o Ivan Gomes, que faleceu também. Fora Rony Rios, né? Eu peguei ainda o grande Rony Rios, que fazia a Velha Surda. E então foi uma fase muito boa da minha vida. Eu sempre fui feliz gravar a praça. Era um dia de muita alegria. Aí depois veio a terça, que daí era numa outra linguagem, uma linguagem mais livre, porque não era uma TV aberta, que a gente podia experimentar qualquer coisa de humor, né? Com coisas mais digamos, perigosas, né? Assim, que a gente ficava ali testando e errando e caindo e levantando, que é a diferença da responsabilidade de você estar no programa com a praça, né? Sim. Então foram fases incríveis na minha vida. Aí depois eu saí da praça, na verdade teve um corte no SBT e algumas pessoas foram desligadas, mas também não fiquei magoado, que eu falei, é hora de tentar outras coisas e tal. E eu era louco para fazer novela. Mais especificamente uma novela do Silvio de Abreu, que era um autor que misturava novelas excelentes sempre com um humor muito peculiar. Aí eu pedi emprego para ele. A única pessoa em televisão que eu pedi emprego foi o Silvio de Abreu. Certo. E graças a Deus ele me deu. Aí eu fui fazer a primeira novela, que foi belíssima, em 2005, já faz 20 anos também. E aí foi uma delícia, né? Também novela é um negócio que eu amei. E aí fiquei contratado, e estou, na verdade, até hoje na Globo, mas quando eu fiquei fazendo, e eu adorei fazer novela, mas foi quando me caiu a ficha que eu estava super casado com o teatro. E aí teve um ruído nessa relação, porque quando você é contratado da TV, você é contratado. Sim. Você tem que fazer tudo. E aí eu me vi em situações complicadas, porque eu precisava, como eu preciso fazer teatro. Eu não consigo ficar sem fazer teatro. Claro, se eu fizer uma novela agora, muito provavelmente, a gente às vezes tenta conciliar, eu sempre tento. Deixa eu fazer sábado, domingo, não sei o que e tal. Às vezes não dá. Certo. Já aconteceu de não conseguir. Aí tudo bem, mas quando acaba a novela, Você corre pro teatro. mas é a semana seguinte eu estou estreando já. Marcelo, um personagem que é icônico na sua carreira é o Sanderson, né? Nossa. Me fala um pouco sobre como é que foi a criação desse personagem, a inspiração dele. Você gostava de acompanhar os torcedores indo para os estádios, ou os manos aí aqui em São Paulo? Como é que foi isso? Então, mais do que o Corinthians, que é meu time, eu fui office boy.
Foi meu primeiro emprego. Na verdade, segundo. O primeiro eu lavava cachorro em pet shop. E o meu segundo emprego eu fui office boy. E aí os mano, né, mano? Nós ia lá pro centro, batia um flipper, tá ligado? Trocava uma ideia no busão e tal. Então eu brincava desse personagem no camarim. E aí a Tati Manzan, que hoje em dia é minha amiga, minha comadre, minha produtora, ela falava assim, você tinha que fazer esse personagem lá na escolinha do professor Raimundo. Mas era um negócio tão distante da minha cabeça e tal. Então ele nasce de uma brincadeira. Aí eu comecei fazendo teatro. Eu fiz num espetáculo chamado Eu Era Tudo Pra Ela, Ela Me Deixou, do Emílio Boechat, que quando pintou o Prêmio Multishow, me inscrevi com esse personagem. Eu já tinha feito antes, no Teatro do Terror, enfim, Rebordosa, que eu fiz no teatro. Um dos namorados da Rebordosa, do Angeli, eu fiz ele meio Mano, meio Sanderson e tal. Ganhei o Prêmio Multishow, fui para a escolinha do professor Raimundo, que eu cheguei a gravar 3 episódios, mas que nem foram ao ar, porque nesse meio tempo eu fechei com a praça, e aí ali mudou de nome, virou Zoinho, que eu achava um nome mais infantil, mais a ver com o programa e tal. Aí depois eu fui com ele para Terça Insana, cada um com seus problemas, e finalmente Vai Que Cola, que ele está há 13 anos, né, no programa. Então acho que eu devo muito a esse personagem e tal. Mas eu acho que mais do que a história do Corinthians, que tem, ele é corintiano, óbvio, né? Tem essa história do Mano, de uma coisa que é um tipo muito... Agora tem muita gente fazendo, mas quando eu comecei a fazer, era uma novidade. Porque quando o pessoal fazia Paulista, nessa... Era o que eu ia te perguntar. As pessoas de outros estados, de outras cidades, tinham essa curiosidade por esse personagem? Porque quem aqui de São Paulo, da capital, se identifica, Na né? hora, é um reconhecimento imediato. Mas o paulista era representado assim, urra meu, pelo amor de Deus, era uma coisa quase italiana, meio cavalinho do Fantástico, sabe? Moca. É o pessoal da Moca, urra, urra. Então, aí eu trouxe, eu acho que uma coisa contemporânea, porque se você parar para pensar, esse personagem eu já faço há 30 anos, ou mais de 30, né? Na verdade, 30 e muitos anos, enfim. Então eu acho que trouxe essa coisa contemporânea de São Paulo, de como a gente estava falando há 30 anos, e que não era, já era antes, mas né, dos caras que falam assim, da gíria, das tretas, né, das fitas, né, mano? Então, e aí é um personagem que eu devo muito a ele e tal. Eu adoro fazer. Eu tinha um pouco de medo de ficar velho fazendo esse personagem, porque eu achava ele meio molecão, né? E esse medo se concretizou que eu tô velho fazendo ele ainda até hoje. Mas continua fazendo muito sucesso, né? Sim, não, e ele não envelhece, né? Tipo Chaves, eu falo, né? Ele não vai ficar tipo vovô. Ele é aquele molecão, não vai que cola, né? Porque o raciocínio dele, a graça dele, a lógica dele é de um cara mais jovem, né? Você falou do Terça, e o Jô Soares foi te assistir no Terça Insana, né? Foi, cara. Inclusive, imagino que terça foi essa, né? Que Terça Insana foi essa com ele lá, né? Ele foi te assistir, e aí eu queria saber, depois que você foi convidado para participar do programa dele, e aí assim, depois que você participava do programa, qual que era a reação assim da plateia? Lotava o teatro, depois que você participava dos programas, como é que era isso? Jô Soares garantia fila na porta por um mês, né? Era uma divulgação e um programa que se comunicava diretamente com o público de teatro, né? Então, assim, na época, eu brinco, né? Assim, você ir no Jô Soares, você ter uma boa matéria na revista Veja, você ter uma página na Folha de São Paulo, no Estadão e tal, no Globo, no Rio de Janeiro, tudo isso aconteceu comigo. Significava automaticamente que você ia lotar o teatro, né? Então, assim, o Jô era ao vivo praticamente. Eu gravei o programa num dia, fui no outro, e eu já fazia praça, mas seria o equivalente a viralizar hoje em dia numa rede social, sabe? Tipo, porque no dia seguinte foi uma avalanche de gente me ligando que viu no Jô. Minhas tias ficaram bravas porque eu contei coisas da família. Aquela coisa, né? Porque foi a primeira entrevista que eu dei na vida, grande entrevista. E aí teve uma ingenuidade da minha parte de contar as histórias verdadeiras, tipo assim, meu tio, que o cachorro morreu, não queria que minhas primas vissem, foi jogar o cachorro no acostamento de uma comunidade aqui em São Paulo e foi assaltado. Aí levaram a sacola, tio, passa a sacola dele, com medo deu, quer dizer, o cara abriu, tinha um cachorro morto. Mano, e enfim, milhões de histórias e tal. Minhas tias avós que me davam um sabonete de Natal, eu falava, todo ano a gente já sabe que vai ganhar um sabonete da tia e tal. Ficaram bravas que eu falei no Jô, tipo, eu brinco, foi o preço da fama ali. Mas foi incrível, o Jô eu fui acho que umas 5 vezes no programa dele e tal, sempre foi incrível, de uma generosidade assim,
ele sabia que ele estava ajudando o teatro, sabe? Ele sabia mesmo, e a entrevista com ele rendia, né? Um cara extremamente culto, Fazia um humor sofisticado também. sofisticadíssimo. Agora, a primeira vez ali, Bruno, é muito engraçado. A primeira vez que eu fui foi a minha primeira entrevista. Eu nunca esqueço a sensação da boca seca. E meu lábio grudava no dente, assim, de tão nervoso que eu fiquei. Porque eu assisti o Jô a vida inteira, né, também. Como comediante, como humorista e como apresentador, porque o programa dele eu não perdia, né? Mas assim, a repercussão que você tinha, que o espetáculo tinha, quando você participava do programa dele, ou quando tinha uma entrevista, como você falou, no Globo, na Folha, na Veja, mas e o contrário? Como é que você lidava quando, por exemplo, estava vazio o teatro, quando, enfim, a plateia não estava ali presente, assim, como é que era administrar esses altos e baixos, assim, na carreira de um artista, de um ator? Cara, eu acho que isso a gente está super exposto, sujeito a acontecer até hoje. Graças a Deus, assim, é o que você falou, no começo de carreira, embora eu tenha feito muito sucesso, até quando eu fazia um infantil na Major Diogo, com o Nuno Galo, que foi meu primeiro diretor e tal, a peça ia bem, ia bem. Agora, isso faz parte de você chegar um dia e não ter público e tal, e é o teu ofício, é que nem você fazer uma novela que não tem tanta audiência, um filme que não vai ter tanta bilheteria, faz parte. Quem é do ramo sabe que isso faz parte. E você tem que seguir em frente, porque se você se deslumbra com sucesso, ou se você se deixa bater com a falta dele, você está na profissão errada, cara, porque ela é isso e vai ser isso e sempre foi isso. Mas você sempre teve essa consciência de saber lidar com essa roda gigante que é. Sempre, 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 sempre. Nunca. É claro que você reconhece o sucesso muito facilmente, né? E a falta dele, porque o Cada Um, por exemplo, que é um fenômeno realmente na minha carreira, e um fenômeno de teatro mesmo. Eu voltei o ano passado para comemorar 20 anos da estreia, eu ia fazer 4 apresentações que viraram um ano em cartaz de novo. Agora, no começo dele, eu fiquei um ano em cartaz, num teatro pequeno. Eu fui no Jô, de novo, falei, Jô, eu vou estrear uma peça, você pode falar no teu programa? Ele generosamente me chamou para ir de novo, falar do espetáculo. Não fazia um ano que eu tinha ido lá. Imagina, ir no Jô uma vez na sua vida já é incrível. Se ser chamado a segunda vez, enfim. Aí esgotou um mês, né? Teatro pequenininho e tal. Mas nesse um ano eu cheguei a me apresentar para 20 pessoas. Nossa. E se eu não tivesse me apresentado para 20 pessoas e persistido, eu não teria me apresentado para 4.500, como já aconteceu. É verdade. Então, assim, se você desiste, né? Você está na profissão errada. Não sei, não passei no teste, não fui chamado para novela, fui desconvidado para novela, fui desconvidado para peça, essa peça não deu certo. Aí, amigão, vai tentar outra coisa, porque a profissão de ator, ela é assim. Inclusive, vou fazer um parênteses aqui. Eu fico vendo, às vezes, eu não leio muito comentário de rede social, porque eu acho que eles são muito irresponsáveis. Quando você vê comentário assim, você vê muita coisa ruim, você vê um lado realmente das pessoas, você fala, caraca. Muita gente fala, por exemplo, assim, o ator, é um clássico, o ator foi parar numa situação complicada num programa de televisão, ou no Retiro, que tem um trabalho incrível, o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, ou o Palacete aqui em São Paulo também, que é um trabalho maravilhoso, né, uma forma de acolher essas pessoas e tal. Aí você vê, nossa, mas a pessoa foi tão famosa, não soube poupar, não guardou dinheiro, gastou com isso, gastou com aquilo. Gente, pelo amor de Deus, às vezes você faz uma novela, ou 3, ou 5, e faz muito sucesso, mas o contrato de uma novela, ele é 10 meses. Se você não for contratado da emissora, você vai receber um salário por 10 meses e pode ser que você receba outro salário só daqui 3 anos. Como é que você vive 3 anos? Como é que se você tem filhos, se você tem conta, se você tem conta não, todo mundo tem conta. Então assim, não fiquem imaginando, e hoje com rede social, ator, artista, ou que não são artistas também, mas que enfim, hotéis caros, carros caros, perfumes, viagens, algumas vezes não está pagando por isso, e está fazendo isso para fazer foto, para ter curtida e tal. Isso não é a realidade do artista no Brasil. Aqui não é como nos Estados Unidos, que o cara faz 5 filmes e depois nunca mais ele precisa trabalhar. Ou se ele faz uma série tipo Friends, que ele ganhou $1 milhão por episódio, isso não acontece aqui no Brasil. Então assim, o dinheiro acaba. Se você não continua trabalhando, acaba. Aí você vai estar numa matéria, se você quiser dar essa matéria, ou se alguém te descobrir, você está sem grana.
Não é que a pessoa gastou, não é que a pessoa enlouqueceu, não é que a pessoa gastou em bebida, gastou em drogas, gastou com mulheres. Não, isso não é verdade. Entendeu? Assim, é uma profissão que ela não tem uma constância. É o que você falou. Ela é de altos e baixos. Eu fiz um parênteses aqui, fiquem à vontade. É um parênteses muito importante, né? Para as pessoas, enfim, terem uma visão mais clara do que é a vida do Pelo artista, amor de né? Deus, gente, fica um julgamento, sabe? De, fulano, ciclano. Experimenta você que tem um emprego, ficar 3 anos sem receber, sem trabalhar, 5 anos, com filho na escola, com aluguel, com conta. Entendeu? Então, assim, não tem como, a profissão é assim. E é horrível, porque a gente vê muita gente que quer começar, quando me chamam para falar sobre a profissão, tem um lado muito bonito, que é o que eu amo fazer, eu não, acho que eu não saberia fazer outra coisa, mas também aprenderia se fosse o caso. Mas assim, a profissão é assim. O sucesso é maravilhoso, é o que eu te falei, você reconhece. Um teatro cheio não tem erro. A novela tá bombando, você vai comprar uma pipoca, as pessoas vão falar com você e tal, não sei o quê. Agora, tem esse outro lado, cara. Tem o outro lado, é chato, ninguém gosta de ouvir falar nisso, mas é verdade. A profissão ela não é garantia de nada. Estou na Globo, estou fazendo esse filme nesse streaming, eu estou. É maravilhoso. Acabou o milho, acabou a pipoca, amigo. Marcelo, na sua carreira você também fez musicais que fizeram muito sucesso, como Sweet Charity, Rock Horror Show, Wicked. Quando que você descobriu que sabia cantar ou você fez aula de canto? Como é que foi isso? Então, Bruno, é engraçado, porque na minha época, quando eu fiz curso de teatro, escola de teatro, eu paralelamente fazia uma aula de canto ali, fazia aula de dança também. Eu não sou bailarino, não sou cantor, mas sempre eu sou um cara afinado e sei pegar uma coreografia. Agora, com essa idade está mais difícil, mas enfim. Mas Dona Lola tem uma coreografia super bonita. E aí eu conseguia esse espaço, que assim, por mais que eu não fosse o bailarino ou o cantor, eu não posso fazer o Fantasma da Ópera, eu tenho consciência disso. Mas eu consigo fazer essas 3 coisas, né? E aí eu tinha feito alguns musicais menores, com Sweet Charity, que é a direção do Charles Miller e do Cláudio Botelho, com a Cláudia Raia. Eles me chamaram bem depois de eu fazer a primeira novela e bombar o Cada Um. Aí eu falei, cara, eu tava muito cansado e tal. Mas era uma oportunidade imperdível, assim. Rock Horror Show, na verdade, era um sonho meu. Eu queria muito fazer esse espetáculo. E aí consegui fazer em 2016. Depois fiz Promises, Promises também, que é um baita musical. E o Wicked, que é um fenômeno, né? E o musical tem essa coisa incrível, cara, assim, que quando eu fui ver o Wicked, a primeira vez que eu assisti, era uma coisa tão grandiosa que você não se imagina fazendo, sabe? Eu vi fora do Brasil, né? Então eu assisti aquilo, fiquei tão chapado, foi a primeira vez que eu fui pra Broadway e tal, e vi aquela coisa tão grandiosa, e aí comprei CD, a caneca, tô brincando, mas quase, o moletom, né? Mas o CD eu comprei. E aí é muito legal isso de musical. Eu acho legal demais esse movimento dos musicais estarem chegando agora. Tem uma galera nova que está se preparando muito para musical. Então o que eu tinha de diferencial hoje em dia, tem um monte de gente fazendo muito melhor que eu, né? Que é cantar, dançar. Atuar, eu acho que o pessoal de musical precisa se empenhar um pouco mais ainda. Porque não dão tanto valor à atuação, sabe? Porque como são feitos os testes, as audições, a primeira coisa que corta é o canto. Então o pessoal corre atrás do canto. Aí depois a dança. E a atuação, o pessoal acha que dá um jeito, mas não é tão fácil assim também não. Tem que fazer aula de atuação também. Mas eu adoro fazer. Eu acho legal, é profissional, o público adora, né? Eu acho legal que tem esse teatro também. E uma outra coisa que a gente acompanha na sua carreira, que você estava falando agora de ficar mais velho e tudo mais, enfim, é que você começou a fazer personagens de pai também na ficção, né? Do nada. Começou a interpretar alguns pais, Do algum nada. irmão mais velho. É. Como é que você se percebeu, assim, nos seus personagens, mudando o perfil dos seus personagens? Cara, é uma bênção, né? Porque você vê, assim, quanta gente que era jovem, eu nunca fui galã, mas uma galera que era jovem, que meio que deu uma desaparecida e tal. E eu acho esse o grande lance da profissão do ator. A única generosidade da profissão. Tem a sua alegria, tem você gostar de fazer e tal, né? Tudo isso. Mas você pode trabalhar até velho, porque existem os avós, existem os pais, existem os filhos, os netos e tal. E aí eu falei, cara, que bom que eu tô sendo chamado para fazer pai. Fiz pai já da Agatha Moreira, imagina, fiz pai da Maísa, que eu sou apaixonado, nessa última novela do Gabriel Godoy, que é meu grande amigo e tal.
sem ter idade para ser pai dele, diga-se de passagem, mas eu fiz o pai dele e tal. Eu acho mal barato, cara. Eu acho legal você ter essa possibilidade. Tinha uma época, quando eu era jovem, novinho, fazendo teatro, eu falava assim, eu ainda não tenho idade para fazer esse personagem. Você tinha essa consciência? Tinha, que eu falava, ainda não é a hora, uma hora eu... Né? E hoje em dia eu falo assim, eu já não tenho mais idade para fazer esse personagem. É o caminho oposto. Mas faz parte da vida. Eu acho um grande barato envelhecer. Essa peça, Dona Lola, tem uma questão de eu querer também fazer essa personagem mais velha, porque eu acho que mudou muito. Um cara de 50 anos hoje em dia, ele é completamente diferente de quando eu era pequeno. Você viu uma mulher de 60, 70 anos, ela era uma vovozinha, era uma senhorinha. Isso não existe mais. Uma mulher de 60 anos hoje em dia, de 50, ela está bombando, ela está produtiva, ela está bonita, ela está vivendo, né, tal. E eu falo disso na peça, sabe? Que as coisas mudaram e não tem mais essa de eu tô velho, não faço mais nada. Não, você tem que mudar tudo que não tá legal. Eu acho que isso até o final da tua vida, sabe? Você estando com saúde, né, você estando bem, porque sem saúde não adianta você ter 20 anos também, né? Aproveitando, e aonde está em cartaz o Dona Lola? Fica até quando? Pois é, Dona Lola estreou em 4 apresentações, foram muito rápidas no Teatro Frei Caneca, e agora a gente estreia no Teatro FAAP, no dia 14 de agosto até dia 2 de outubro, sempre às quintas-feiras, 20 horas. Vida longa, esse programa tão incrível e que permite que a gente fale aqui da nossa arte, do nosso trabalho e um pouco da nossa vida também. Sucesso. Muito obrigado. Quero muito agradecer pela entrevista. Inclusive agradecer aos canais Globo por ter cedido você aqui, a sua entrevista pra gente. Quero agradecer demais. Foi um prazer, uma honra. Adorei. Muito obrigado mesmo. Sou corintiano, sou corintiano. Então é nóis. Senão ia mandar cortar toda a entrevista. Que isso. É isso, pessoal. Diversão e Arte fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.